O Brasil sempre foi um país dividido politicamente, mas existem momentos em que essa divisão deixa de ser apenas discurso e passa a se refletir nos números. Uma pesquisa recente indicando empate técnico entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e um dos filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro, em um possível cenário eleitoral para 2026, reacendeu debates que pareciam previsíveis até pouco tempo atrás. Mas o que um empate técnico realmente significa? Primeiro, significa que o país não está em consenso. Significa que uma parte significativa da população continua enxergando alternativas no mesmo campo político que marcou os últimos anos. Segundo, significa que o desgaste natural de qualquer governo está acontecendo. Nenhuma gestão passa ilesa ao tempo. Inflação, decisões econômicas, pautas sociais, política externa, tudo pesa na percepção pública, mas há algo mais profundo acontecendo. Esse empate não é apenas sobre dois nomes. É sobre continuidade versus ruptura. É sobre memória política recente. É sobre narrativas que ainda estão vivas. O Brasil vive um ciclo político intenso desde 2013. Protestos, impeachment, polarização crescente, eleições disputadas voto a voto, decisões judiciais históricas, tensões institucionais. Nada disso desapareceu. Quando um novo nome, ligado ao campo conservador, aparece competitivo, isso mostra que a base política construída nos últimos anos continua mobilizada. Por outro lado, o presidente Lula mantém uma base consolidada e experiência reconhecida, especialmente entre eleitores que associam seus governos anteriores a programas sociais e crescimento econômico. O empate técnico revela duas forças organizadas, mas revela também algo mais sensível: a persistência da polarização. A pergunta que muitos fazem é: isso é saudável para a democracia? Alguns argumentam que, sim, democracia pressupõe disputa real, alternância possível, competição legítima. Outros veem risco. Quando o debate se transforma em confronto permanente, a governabilidade se torna mais complexa. Outro ponto importante é o fator herança política. Quando um filho de um ex-presidente aparece competitivo, não se trata apenas de um indivíduo. Trata-se da continuidade de um projeto político. Isso levanta discussões sobre dinastias políticas, capital eleitoral transferido e força de marca. Mas também é preciso lembrar: pesquisas capturam o momento, não destino. Um cenário eleitoral a 2 anos da disputa é altamente volátil. Economia pode melhorar ou piorar. Crises podem surgir. Escândalos podem aparecer. Reformas podem avançar ou travar. O que hoje é empate pode se transformar em vantagem ampla para qualquer lado. Ainda assim, o simbolismo é forte. O empate técnico mostra que o eleitorado brasileiro continua dividido quase ao meio. E isso tem implicações profundas. Primeiro, campanhas tendem a ser mais agressivas. Segundo, discursos tendem a se radicalizar. Terceiro, a disputa por centro político se torna decisiva. O eleitor que não se identifica fortemente com nenhum dos polos pode se tornar o fiel da balança. E é aqui que o debate precisa amadurecer. Em vez de apenas discutir nomes, o país precisa discutir propostas. Como lidar com a inflação? Como equilibrar responsabilidade fiscal e investimento social? Como melhorar segurança pública? Como gerar emprego sustentável? O empate técnico também pode indicar fadiga do eleitor com promessas não cumpridas. Parte da população pode estar sinalizando que quer mudança, mas ainda não decidiu qual direção tomar. Outra parte pode estar reafirmando convicções ideológicas já consolidadas. E há ainda o eleitor silencioso, aquele que responde pesquisa, mas não debate nas redes. É perigoso subestimar esse grupo. A história política brasileira mostra que cenários considerados improváveis podem se concretizar rapidamente. Mas existe uma leitura menos emocional e mais estrutural desse empate. Ele demonstra que nenhuma liderança política consegue, hoje, unificar amplamente o país. Isso pode ser visto como fragilidade institucional
ou como pluralidade democrática. Depende do ponto de vista. O desafio real não é apenas vencer a eleição, é governar um país fragmentado. Se o cenário continuar polarizado, qualquer vencedor enfrentará oposição robusta desde o primeiro dia. Isso exige habilidade política, diálogo e capacidade de negociação. O Brasil já passou por momentos de tensão institucional severa. A estabilidade democrática depende menos de quem ganha e mais de como as instituições reagem ao resultado. Talvez o mais importante nesse momento não seja escolher lado, seja observar o que esse empate revela. O país ainda está dividido. A confiança institucional ainda está em reconstrução. O debate público ainda é altamente emocional, mas também revela algo positivo. Revela que o eleitor acompanha, reage e responde. Revela que o cenário não é automático. Revela que disputa existe. E disputa, quando respeita regras, faz parte da democracia. O que não pode acontecer é transformar números em conflito permanente. Pesquisas indicam tendências, não determinam destino. E talvez a maior pergunta não seja quem está empatado, seja o que o Brasil espera do próximo ciclo. Mais estabilidade, mais confronto, mais reformas, mais identidade ideológica. O empate técnico é um termômetro, mas ainda não é diagnóstico. O jogo político brasileiro continua aberto. E isso, gostando ou não, significa que os próximos meses serão decisivos para narrativas, alianças e estratégias.